que há dois grupos. Um grupo fiel, um grupo que está preparado, um grupo que está pronto, e um grupo infiel que não está pronto. Não é tratar de um povo. Não está tratando de uma raça. É que eu já preguei como sendo as 10 virgens a igreja. Aí, esses dias eu estava vendo Eu colocaria aquele que é fiel e aquele que não é fiel, porque dentro de Israel também tem o fiel e tem o infiel. Então, a escola de Antioquia, a escola alexandrina, tiveram seus erros, tiveram, mas também tiveram seus acertos. E elas estudaram o dispensacionalismo e discutiram o dispensacionalismo e algumas propostas do dispensacionalismo anterior, muito anterior a Darby. Darby vai surgir no século XVIII, XIX, melhor, XIX. Mas já era discutido assuntos dispensacionalistas pela escola de Alexandria e a escola de Antioquia, em 200 depois de Cristo. E se nós formos olhar, eu vou fazer uma pergunta agora. Atos 1, 6, Atos 1, 5 a 7. A preocupação de Pedro e dos demais discípulos não era uma proposta com sentido dispensacionalista? Era. Por que era, pastor Renato? Por que era, pastor Renato? Deixa eu pegar aqui. Leia aí e me diga por que era. Atos 1, do 5 ao 7. Por que era? Por que você considera, podemos considerar que era dispensacionalista? Só um pouquinho. Eu acho que é porque foi uma promessa para aquela época? Não, porque havia uma preocupação dentro deles. Eles estavam preocupados com o quê? Com o tempo. E o dispensacionalista, qual é a grande preocupação dele? O tempo. Por quê? Ele trabalha com a economia, a matemática, a organização dos tempos. E aí Jesus responde o quê? Não ficais preocupados com os tempos que eu hei de restaurar a Israel, mas
recebereis a virtude e ser-me-eis minha testemunha. Ou seja, mas vão trabalhar, vão fazer o que vocês têm que fazer, vão cumprir a missão de vocês, em vez de ficar preocupado com o tempo. Desde daquela época de Jesus, a preocupação já era o tempo. Está entendendo agora? Uhum. Porque dispensação, a origem do termo dispensação é economia. Dispensa, no grego, economia. Economia de quê? Do tempo. Como se fizéssemos uma matemática para dividir o tempo, para equalizar, fazer uma equação do tempo. Essa que é a proposta do Darby. Essa que é a proposta de John Nelson Darby, que organiza o que propõe o dispensacionalismo. Essa escola, essa linha de interpretação, ela se contradiz com a outra escola, De Antioquia. Não. É o dispensacionalismo Se e contradiz com com... o aliancismo. Vamos entrar lá. Nós primeiro vamos entrar no dispensacionalismo. Depois que acabarmos, aí vamos para aliancismo e teologia da aliança. Ah, mas essa não é a proposta do pentecostalismo. É e não é. Porque hoje o pentecostalismo moderno e o pós-moderno, até vou colocar o pós-moderno, ele tá em cima do muro. O grande problema hoje é isso, que a igreja atual, ela está dividida. A igreja pentecostal está dividida. Uns acreditam que são pré, outros acreditam que são pós. Dentro do movimento pentecostal. Mas aí tem uma grande dúvida minha. Olha aqui, eu vou te dar um exemplo. Ah. Anos atrás, daqui a 20 minutos, quando é 8 horas, a gente encerra, porque eu tenho que dar remédio para o meu menino, que é especial, e dar a janta para ele. Mas depois a gente vai continuando com as conversas aí com o áudio. Mas já vou te deixar para você falar e vou falar um negócio aqui antes. Há anos atrás, o Russell Shedd, eu trouxe ele para dar uma palestra de um final de semana num seminário de escola bíblica dominical na igreja. Que eu era diretor de um seminário teológico e trouxe ele. E ele era pré-milenista, ele é pré-milenista, ele acredita que a igreja vai passar para o milênio, ele defende o milênio, entendeu? Ele é pré-milenista. Só que ele é pré-milenista, mas não é pré-tribulacionista. E aí, por ser pré-milenista, ele trabalhou a questão do pré-milenismo, né? Muito bem trabalhada, e algumas coisas do pós-tribulacionismo ele soltou, mas não aprofundou. O que aconteceu? Muitos pastores assembleanos presentes, homens assim de já 20, 30 anos de ministério, acabaram sabe o quê? Aplaudindo e concordando com ele.
que a igreja passaria por tribulação. Então, o grande problema do assembleiano é não estudar. E quando chega alguém que estuda e tem argumento, leva ele no bolso. Aí você fala assim, mas eu tenho 30 anos de ministério. Pode ter até 100. Uma vez, um pastor presidente com 40 anos de ministério falou para mim assim, eu não preciso de teologia, porque eu estudo na escola bíblica dominical desde cedo. Meu amigo, escola bíblica dominical não é teologia. Trata de assuntos teológicos, não é teologia, nem um curso. Pá. O problema é que não quer estudar. E aí, numa hora que não estudou, chega alguém ali, fala que A é X e ele concorda. Entendi. Fala agora, eu vou fechar minha boca agora, é você que fala. Não, assim, ó, uma grande dúvida que eu tenho, tá? É esta aqui, uma das, né? Se o texto, tá, só pode ter um significado, é o significado que o autor quis dizer. Então, por que tem tantas correntes? Aí nós temos que ter o seguinte, vamos trabalhar agora para a hermenêutica, vamos entrar na hermenêutica, na interpretação textual. A hermenêutica, ela tem vários métodos de interpretação. Um texto nem sempre quer dizer o que o autor quer dizer. Um texto ele pode ter vários sentidos. Pode ser o que o autor quer dizer, pode ser o que ele está inserido, o contexto histórico que o autor está inserido, ou que ele está tratando, pode ser questões relacionadas a fatos isolados, como fatos que sejam dentro do acontecimento da vida dele, ou ainda estão para acontecer, como o caso de Daniel. Daniel trata fatos que ele estava vivendo e fatos que ele teve em sonho e fatos que haveriam de acontecer que teve em sonho e visão. Mas tem fatos históricos também. E já Ezequiel tem fatos que ele viveu, fatos que ele não viveu e fatos em que tem um aspecto histórico e cultural. Tem aspecto cultural, porque trata de fatos culturais. Mas ele quis dizer um sentido. Com um sentido. Então, tem o seu sentido primário, tem o seu sentido secundário. Qual o primário? O que o autor quer dizer. Qual o secundário? O que a cultura, a história e o tempo em que ele está vivendo está tratando. E tem o terciário. Qual o terciário? Aquilo que ele teve, no aspecto escatológico, uma revelação por visão e sonho, e aí tem o seu sentido interpretativo relacionado a um aspecto profético. Mas aí nós vamos ficar doidos. Não fica não. Porque daqui a pouco surge, como tu falasse assim, que esse autor aqui, por exemplo, o Abraão de Almeida, né, já está meio que ultrapassado. Daqui a 200 anos, o que esses autores estão pensando nessa época... Tudo vai estar mudado, sabe por quê? Porque escatologia, eu estou trabalhando contigo, nós vamos trabalhar só com a escatologia dentro da visão pentecostal. Mas tem a escatologia, agora eu vou deixar você doido, tem uma escatologia, tem escatologias, tem a escatologia realizada, tem a escatologia confessional, tem a escatologia do ser aí e o ser lá. Então, tem os teólogos contemporâneos,
e aí nós entramos agora na teologia contemporânea, como Joaquim Jeremias, Rudolf Bultmann, Albert Schweitzer, C.H. Tudy, o N.T. White, que cada um deles tem o seu pensamento escatológico, a sua visão escatológica. E ainda tem as escolas preterista, futurista, preterista, idealista e histórica dentro da escatologia. E depois aí vem as correntes pré, pós, mid, amilenismo, e aí vai. Então, escatologia é um terreno que eu colocaria assim agora uma expressão de praia, que se não cuidar, você entra numa areia movediça, e aí, cuidado que às vezes a areia movediça não tem como sair dela. Tá. Essa parte aí dessas escolas, eu sou pré, eu sou pós, isso tudo eu não entendo nada, eu faço uma misturada. Se você quiser e tiver preparado academicamente para suportar, eu posso trazer todas as escolas para você nesse curso. Todas. Pode, também pode. E daí... Porque o que eu falo preparadamente acadêmica, no aspecto acadêmico, é que não vai se escandalizar. Sim. Tem pessoa que se falar alguma coisa fora do que ele defende, desviei. Você entendeu? Na escatologia, quem vai trabalhar com ela tem que estar preparado para conhecer tudo de pensamento, de ideia, de percepção, de ótica, que alguns autores e diversos teólogos e diversos escatólogos têm em cima dos fatos escatológicos, porque tem autor que ele é doido na escatologia dele, que você vê que é algo absurdo, mas esse absurdo muita gente segue. Me diz uma coisa, agora lembrei... E aí, Renato, tem um grande problema. Segue, vai para a igreja, acreditando nisso e querendo levar outros com ele. Tá, aquele Porcela, como é o nome dele? Ixi, Laurentino Porcela, aquele é doido. Como é que é o nome dele mesmo? Laurentino Porcela. Será que é esse o nome? Não. Eu sei quem você está falando. Eu vejo ele às vezes aqui. Ele trabalha muito com a escatologia, mas ele é muito controverso. Porque ele não é definido. Sabe o que não é definido? É uma pessoa que uma hora ele é pós, outra hora ele é milenista, outra hora ele é pré. Ele não sabe nem o que ele é, na verdade. Na verdade, ele é mais um historiador. Trabalha mais com fatos históricos. E aí ele vai pegando os fatos históricos e vai relacionando. Por exemplo, daqui a pouquinho eu termino, mas antes de terminar eu vou te falar 3 coisas. Por exemplo, nós não podemos jamais começar a querer cair em erros de falar quem é o anticristo. Ou nem supor. Porque esse fato aqui, está se encaixando. Então, ali, Não é assim, não. Pastora, ligeirinho, às vezes eu falo, me corrige, que o espírito do anticristo já está aqui. O espírito, mas não ele. Tá, entendi. O que é o espírito do anticristo? Essa... Apostasia. Isto. Mas não o anticristo. Então, eu não posso chegar... o Trump agora vai começar a se tornar um líder em potencial, que ele pode ser o anticristo. O Obama é o anticristo.